Olá meus amigos, olá a todos, eu sou Bruno Diedrix, sejam bem-vindos ao meu canal, reinaugurando novamente a minha série de entrevistas, série que eu tinha no antigo canal. Eu cheguei a fazer o download de algumas entrevistas, vocês podem conferir aqui as antigas entrevistas aqui no canal, mas eu estou reinaugurando a série para poder ficar mais dinâmico, trazer para vocês novamente essa série que é tão legal, a gente conhecer um pouco do universo do nosso entrevistado. E hoje não é diferente, eu trago para vocês o nosso querido amigo José Chadan. José Chadan, seja bem-vindo. Para quem não sabe, José Chadan, ele é ex-membro da CCB, ele não é crítico, tampouco ele é reformista, não é nada disso. Ele é mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, ele é bacharel e licenciado em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele é licenciado em história pelo Centro Universitário Assunção, também lecionou no ensino público de São Paulo por 5 anos, autor dos livros A Barca Melancólica, A Porta dos Fundos da Igreja e Os Florins de Santa Úrsula, todos publicados pela Fonte Editorial. Também já foi palestrante em algumas universidades de São Paulo. Também teve a sua dissertação de mestrado, chamada Misticismo e Apofaticidade em A Nuvem do Não Saber, publicada pela Garimpo Editorial. Uma pessoa que eu particularmente considero vencedor, porque, como ele mesmo já me falou em particular, ele é nascido de parto prematuro, 5 meses, o que também justifica o seu pequeno problema de fala. Hoje ele tem um recém-formado canal no YouTube, ainda com poucos inscritos, chamado Púlpito Cristão, onde ele fala sobre filosofia e teologia aplicadas ao universo cristão. Primeiro eu quero te agradecer, José Chadan, por ter cedido o seu tempo para fazer essa entrevista comigo. E como eu iniciei, eu expliquei aqui aos meus ouvintes, aos meus seguidores, que você é um ex-membro da CCB. Não é crítico, não é reformista, mas a primeira pergunta é: qual foi a sua história dentro da CCB e qual é hoje o seu formato religioso? Em que denominação você se encontra? Olá, Bruno, tudo bom? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de conceder essa entrevista, de ser entrevistado. Bom, a minha história com a CCB começa por volta dos 16 anos de idade, sendo filho de... O meu pai era muçulmano, e ele se converteu ao cristianismo proposto pela congregação cristã, e a minha mãe é católica, de um tal modo que eles... eu tenho 2 irmãos, e eles deixaram a gente sem ensino religioso, para que a gente pudesse escolher quando estivéssemos alcançado a idade adulta, o que os filósofos chamariam de a idade da razão. Então, com 16 anos, eu fui para a igreja do meu pai, e então lá eu me batizei, e fui frequentando os cultos assiduamente, e foi lá, eu sou muito agradecido, porque foi lá que pela primeira vez eu li a Bíblia, eu li ela de ponta a ponta, e eu frequentava a reunião de jovens e menores, e eu também fui auxiliar de jovens e menores, e eu levava aquilo muito a sério. E na minha cabeça Deus tinha um projeto para mim, um plano para mim, e eu tinha um desejo de um dia ser ancião. Mas aí o que ocorreu? Ocorreu que na época em que eu terminei o ensino médio, eu precisava escolher uma carreira universitária, e eu tinha sido um péssimo aluno, e eu sofri bullying boa parte da minha
vida escolar, né, por boa parte da minha vida escolar, de tal modo que eu não consegui estudar direito e eu não sabia o que fazer, que carreira escolher. Então meu pai disse: Zé, faça 2 anos de filosofia e depois faça direito. E aí você vai para o interior e terá uma vida tranquila e sossegada, que é o seu estilo, como você gosta de viver. Então, eu fiz o vestibular de filosofia no Mackenzie, era o curso, estava começando, era um curso novo. Eu acho que eu fui a segunda ou terceira turma. E aí, quando eu completei 2 anos de curso, eu decidi acabar o curso. Então, eu fiz 4 anos, os 4 anos completos. E aí, então, me formei bacharel em filosofia e eu fiz também a licenciatura em filosofia, né? Que é o mesmo curso, mas era paralelo no dia de sábado de manhã. E o que acontece? Acontece que, eu sempre digo isso, era um corredor. De um lado do corredor eram as aulas de filosofia e do outro lado do corredor eram aulas de teologia. Então, nos intervalos ou nas aulas de janela, vira e mexe eu estava lá assistindo aulas com os alunos de teologia. E aí acabou que, por conta dos estudos filosóficos e até teológicos, né, que eu acabava pegando de lambuja, eu comecei a ter muitas dúvidas, questionar muitas coisas e acabei deixando a CCB. Foi muito difícil deixar, muito difícil. Eu achava que uma vez saindo da CCB, eu estaria condenado ao inferno e condenado ao desamor de Deus, mas eu acabei saindo da CCB e tendo um duro trabalho de reformular todo o cristianismo que eu havia herdado do meu pai e herdado da CCB. E hoje, e depois disso eu conheci algumas igrejas, né? Não de frequentar, não de ser membro, apenas de conhecer. A única que eu frequentei foi a IBAB, a Igreja Batista da Água Branca, do reverendo Ed René, e que é uma excelente igreja. Foi a única que eu frequentei, é uma igreja um pouco mais aberta, onde as pessoas têm a cabeça um pouco mais arejada. Mas as outras só de conhecer e não de frequentar. E hoje eu me considero um cristão que busca uma espiritualidade autônoma, por assim dizer, né? Assim como Lutero ensinou que um leigo armado das escrituras vale mais do que um papa sem as escrituras, e de que nós podemos sim ler a Bíblia e interpretá-la segundo a guia que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então eu sou hoje um cristão desigrejado que busca uma espiritualidade autônoma. E embora eu entenda que para ser cristão é preciso estar no meio da cristandade, entretanto eu não achei um lugar para frequentar, um lugar onde as pessoas tenham mente arejada e assim por diante. Embora existam sim algumas poucas igrejas que, na minha opinião, têm uma teologia mais arejada,
como, por exemplo, a Igreja Anglicana, a IPU, a própria IBAB, são igrejas de uma teologia mais arejada e é onde os cristãos têm a possibilidade de refletir. A minha segunda pergunta é: por que você criou o canal? Qual é o seu propósito no YouTube? Qual é o foco? O que você deseja alcançar com o seu canal no YouTube? O meu canal é relativamente novo, né? Ele tem 2 meses, no máximo 3 meses de vida, e eu pretendo alcançar os cristãos, tanto os cristãos que estão bem dentro das suas comunidades, como os cristãos que estão desconfortáveis e também os cristãos que são, como eu, desigrejados, para assim, ser um auxílio àqueles cristãos que precisam, que carecem de uma reflexão maior, para que assim possamos juntos construir um espaço reflexivo, um espaço para debater ideias, onde o cristianismo não seja mais imposto de cima a baixo, não seja mais um cristianismo por demais dogmático, mas que possa ser um cristianismo reflexivo, aonde, eu sempre digo isso, aonde o único dogma seja a cruz de Cristo, o mistério da cruz, e todo o resto possa ser discutido e debatido, sem amarras. É comum e de praxe que as pessoas enxerguem Jesus Cristo como um grande filósofo, pelas suas parábolas, pelo seu modo, a sua postura diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos, diante daquilo que está escrito sobre ele. A minha pergunta é: como podemos enxergar Jesus Cristo dentro da atual filosofia? Bom, essa é uma pergunta muito importante, então eu vou demorar um pouco mais nela. Quando Jesus esteve aqui na Terra, foi morto, crucificado e ressuscitou, a gente não tinha a Bíblia como nós temos hoje, os textos todos compilados à nossa mão. O que existiam eram rolos, papiros e manuscritos dispersos. Também não havia um consenso de quem havia sido Jesus de Nazaré. Se ele era só homem, se ele era Deus, ou se ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Por exemplo, se ele fosse só homem, então ele foi um homem extraordinário, que venceu e que passou por dores enormes e que venceu o mundo e venceu o pecado. Se ele foi só Deus, então todas as dores que a gente acha que ele sentiu, como a dor do martírio, a dor da cruz, a dor do desprezo, do escárnio, foram só dores aparentes, porque na verdade, sendo só Deus, ele não haveria de sentir dor alguma. E se ele fosse Deus e homem, então fica mais equilibrado. O fato é que quando Jesus veio aqui, morreu, foi crucificado e ressuscitou, não havia nem Bíblia Sagrada e nenhum consenso sobre quem havia sido Jesus de Nazaré. De tal modo que se formaram várias comunidades, né? Comunidades do século I, ebionitas, marcionitas, gnósticos, nazarenos, e cada uma dessas comunidades possuía
um rolo ou um papiro com alguma escritura, e cada uma dessas comunidades também tinha a sua própria concepção de quem foi Jesus. E aí o que acontece? No Concílio de Nicéia é que se irá definir a natureza de Jesus, que nos estudos de teologia é chamado de cristologia. Logia, estudo, Cristo, Messias, Cristo. Estudo de Cristo, cristologia. Então nós teremos a alta cristologia e a baixa cristologia. A alta cristologia é aquela que diz que puxa Jesus para a divindade, por assim dizer, e a baixa cristologia é aquela que puxa Jesus para baixo, por assim dizer. Uma enfatiza a divindade de Jesus e a outra a humanidade de Jesus. Tá, e aí ficou, entre vários concílios da igreja, ficou definido que a substância, a natureza de Cristo é que ele é tanto Deus quanto homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas aí a gente caminha mais para frente e em meados do século XIX surgem então as ciências humanas, porque a gente sabe, né, no princípio tudo era filosofia. Filosofia é a mãe das ciências, mas o conhecimento vai se expandindo de tal modo que no século XIX as ciências se separam. Psicologia se separa da filosofia, matemática se separa da filosofia, a física se separa da filosofia e os estudos de arqueologia. Esse é o ponto. Com o início dos estudos de arqueologia, nós começamos a investigar o Jesus histórico. E então, pela primeira vez na história humana, nós começamos a separar o Cristo bíblico, o Cristo da fé, o Cristo elaborado pelos apóstolos e principalmente por Paulo, do Jesus histórico que viveu na Galileia. E então a alta cristologia vai deixando espaço para a baixa cristologia, porque os estudos históricos sobre Jesus enfatizam o Jesus humano, suas condições históricas, suas condições políticas, o seu contexto social, quem eram os grupos que dialogavam com Jesus, quem eram os grupos que conflitavam com Jesus, qual era a posição do Jesus histórico no meio disto tudo, no meio de toda essa balbúrdia que ele vivia. E aí nós temos uma ênfase muito grande na baixa cristologia. Então, nós podemos dizer assim, que hoje no meio acadêmico, a alta cristologia, ou seja, aquela cristologia que enfatizava a divindade de Jesus, está em baixa. E a baixa cristologia, aquela cristologia que enfatiza a humanidade de Jesus, está em alta. Bom, isto no meio acadêmico, né? Porque no meio eclesiástico continua sendo oposto. A alta cristologia ainda está em alta. E a maioria das igrejas brasileiras é adepta da alta cristologia.
e também de uma leitura literal da Bíblia Sagrada. E algumas igrejas, como as que eu mencionei na primeira resposta, lá no começo, elas têm uma teologia mais arejada. Então, talvez se possa até discutir um pouco mais abertamente sobre a natureza, a substância de Cristo. Outra coisa importante a se dizer é que geralmente a gente lê os evangelhos e as parábolas e a impressão que a gente tem é que Jesus era um sábio, como um velhinho de barba, mas na verdade Jesus tinha mais ou menos 30 e poucos anos. E então, embora as parábolas tenham muita profundidade, muita sabedoria, Jesus estava longe de ser um sábio de barba branca. Jesus era um jovem revolucionário, um rabino que queria fazer uma nova interpretação da lei mosaica. E esse era Jesus, um jovem rabino fazendo uma interpretação generosa da lei de Moisés. Uma interpretação mais amorosa e menos condenatória da lei de Moisés. Com o atual cenário da filosofia, é natural, por exemplo, que em uma família cristã, um filho ou um parente, se ele desejar estudar filosofia, ele será muito mal visto pela própria família, porque é natural que as pessoas cristãs temam a filosofia por ela sempre se contrapor ao evangelho. Existe alguma fórmula para que o cristão estude filosofia ou siga um filósofo sem ele perder a essência de Cristo? Não, Bruno, nesse aspecto eu discordo de você, né, com todo o respeito. Embora a congregação diga para não estudar filosofia, eu acho que isso é um caso raro nas igrejas. Porque na maioria das igrejas, os seminaristas estudam teologia e estudam filosofia. Então, eles se tornam pastores ou padres, após o estudo, inclusive, de filosofia. E a filosofia, né, ateísta, ela é muito recente. Ela data do século XIX, século XX, é muito recente, de um tal modo que boa parte dos filósofos, eles são cristãos. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Boaventura, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, Kierkegaard, que já é mais adiante, Blaise Pascal, que também já é um pouco mais adiante, mas o fato é que boa parte dos filósofos são cristãos e filosofaram pensando e levando em conta os pressupostos bíblicos, né? E a filosofia chamada agnóstica ou ateísta, ela é muito recente, datando do século XIX e XX e XXI, de tal maneira que eu não vejo conflito nenhum em ser filósofo e ser também cristão. O seu canal fala muito também sobre teologia. Você é um grande estudioso, é um grande teólogo. Dentro desse seu conceito teológico cristão, o que as pessoas precisam mudar para combater essa ruim imagem que o atual cenário religioso ele empregou na sociedade? Bruno, bom, eu não sou teólogo de formação, né? Eu estudo teologia por conta e eu estudo teologia também porque ela é uma disciplina que
que tangencia, que cruza a filosofia, né? Como a filosofia fala de Deus e propõe uma construção ontológica e metafísica e até ética, e a teologia faz igual, as disciplinas acabam se encontrando, de tal modo que é impossível estudar uma coisa e não estudar a outra. Então, sempre que eu falo de teologia, eu falo numa posição muito humilde, né? Uma vez que eu não sou teólogo de formação. Bom, eu acho que o problema da teologia é quando ela se fecha, é quando ela se fecha em dogmas, é quando ela não permite a discussão aberta e franca e honesta dos conceitos, dos dogmas, né? Por exemplo, o famoso dilema de Epicuro, se Deus é bom e todo-poderoso, mas não elimina o mal do mundo, ou ele não é bom, ou ele não é todo-poderoso, ou ele não é bom, porque podendo eliminar o mal do mundo, ele não o faz, ou ele não é todo-poderoso, porque afinal de contas ele efetivamente não pode eliminar o mal do mundo. E esses são problemas da filosofia, da religião e da teologia que deveriam ser encarados como um problema a se pensar francamente, honesta e abertamente, e não ser colocados num pedestal como um dogma intocável. A ortodoxia cristã, a meu ver, ela também é um problema. Ortodoxia, né? Vem do grego, orto, correta, doxa, opinião. Opinião correta, crença correta. E toda igreja, toda religião propõe uma ortodoxia, mas a grande riqueza do cristianismo é a heterodoxia. É quando eu tenho várias correntes de pensamento e elas dialogam entre si. Lembra de que eu falei das primeiras comunidades cristãs? Ebionitas, nazarenos, marcionitas, gnósticos. Então, essas comunidades foram abafadas pela igreja nascente de Constantino, que promulgava uma ortodoxia, uma opinião correta, uma crença correta. E quando nós privilegiamos uma crença correta em detrimento das outras opiniões, nós acabamos com o diálogo sadio e com a riqueza de opiniões. Então, a criatividade de pensamento e de soluções e também uma heterodoxia ou então uma ortodoxia generosa, por assim dizer, ela é cortada pela raiz. Isso é um problemão, No seu canal, você comenta bastante sobre a Idade Média e como ela foi muito útil e boa para a humanidade. Você poderia exemplificar alguns desses fatos que foram tão importantes que às vezes é passado despercebido por todos nós? Em relação à Idade Média, é importante lembrar que esse termo Idade Média ou Idade das Trevas foi dado pelo período posterior, que foram os renascentistas. E é sempre assim, né? O posterior nomeia e apelida o anterior. Então, é por isso que falaram Idade Média, porque está no meio entre a Idade Antiga e o Renascimento.
E o que o Renascimento propunha? O Renascimento propunha de que a Era de Ouro da humanidade foi a Idade Antiga, principalmente na Grécia, lá em Atenas, o berço das artes, o berço da cultura, o berço da filosofia. E tudo o que estava no meio, na Idade Média, não valia nada. E por isso se cunhou o termo Idade Média, que estava no meio, ou Idade das Trevas, tentando dar a impressão de que na Idade Média nada de bom foi produzido. Mas isso é um grande engano, isso é um grande equívoco. Essa é a caricatura que os renascentistas conseguiram fazer do período medieval. Mas o período medieval é riquíssimo, ele é riquíssimo em produção intelectual, ele é riquíssimo em produção artística, ele é muito, muito, muito rico. Então nós temos, por exemplo, as obras de Santo Agostinho, temos as Confissões de Santo Agostinho. Eu indico muito essa obra, porque ela é uma obra que pode ser lida tanto pelo filósofo erudito, quanto pelo leigo, porque é muito fácil de ler, está escrito em primeira pessoa. Agostinho conta como ele se converteu e a vida devassa que ele levava, e a seita dos maniqueus, da qual ele fez parte, e quando ele conheceu o cristianismo e através do seu amigo Ambrósio se batizou e até se tornar bispo de Hipona, né? Então ele vai contando isso de uma maneira muito agradável, muito fácil, em primeira pessoa. Não é um tratado filosófico, mas é quase que um romance, um desabafo muito gostoso de ler, e que entre um desabafo e outro, Agostinho começa a filosofar sobre o pecado original, sobre o tempo, sobre a eternidade, sobre a memória e assim por diante. E também uma parte que eu gosto muito da Idade Média e que foi responsável assim por resgatar minha fé foi a mística medieval, a teologia negativa, a mística dos padres do deserto. Então, nós temos de um lado a escolástica e de outro lado a mística. A escolástica tenta alcançar a Deus por meio de raciocínios lógicos, por meio da inteligência natural, por meio de sofismas. Mas a mística, a teologia negativa, ela diz não, não, não. A inteligência natural não dá conta de explicar a Deus e nem os seus atributos, porque tudo aquilo que nós conseguimos pensar, ou toda imagem que nós conseguimos formular, está muito aquém daquilo que Deus realmente é. Então, nós só podemos falar aquilo que Deus não é, e se achegar a Ele humildemente, com amor e devoção. Por exemplo, se nós imaginamos um anjo, ou fazemos uma imagem de Deus, Deus estará sempre muito além desta imagem, de tal modo que esta imagem só diz a respeito de Deus aquilo que Deus não é. E é por isso que Javé diz para não se fazer nenhuma imagem sua, porque nenhuma imagem que dele se fizesse poderia, de fato, representá-lo em sua total e completa perfeição. E então a teologia negativa, eu sou fã da teologia negativa, porque ela restaurou a minha fé.
Eu que vivia confuso em meio a tantos pensamentos, em meio a tantas dúvidas, em meio a tantos questionamentos filosóficos e teológicos, a teologia negativa chegou a mim como um bálsamo. Para de se preocupar, aquiete o seu coração, sua mente nunca vai alcançar o divino. E então se achegue a ele humildemente, em silêncio e devoção. E essa é a mística dos padres do deserto, que eu muito admiro. João da Cruz, Juliana de Nord, Ruysbrock, o autor anônimo da Nuvem do Não Saber, sobre o qual eu escrevi minha dissertação de mestrado, Teresa d'Ávila e muitos outros místicos. Fora as artes e assim por diante. Como já foi explicado aqui nesse vídeo, você teve um problema de parto, você nasceu prematuro de 5 meses, e isso desencadeou um problema na sua fala. Ao mesmo tempo que não atrapalhou a sua inteligência, pelo contrário, parece que a sua inteligência ela se sobressaiu. Você é uma pessoa inteligente. E você tem uma habilidade, mesmo com seu problema de fala, de explicar em poucos minutos em seus vídeos, de forma clara, concisa, direta, e que todas as pessoas que assistem conseguem absorver muito bem aquilo que você ensina com muito pouco tempo. Isso é muito legal. Mas a minha pergunta é, dentro desse seu universo fisiológico, qual foi a sua maior dificuldade de aprendizado? Na verdade, eu tive problemas no estudo de matemática, de física, de geometria e de tudo aquilo que tem a ver com número, mas nada relacionado ao meu problema motor e nem de fala, a minha dificuldade motora e nem de fala. Mas algum bloqueio que eu tive, né, tenho até hoje. Inclusive, uma das matérias que fundamenta o pensamento filosófico é a lógica, né? A lógica ela é totalmente matemática. A lógica foi inaugurada por Aristóteles no Organon e depois foi retomada por Wittgenstein mais para frente. E Wittgenstein, por exemplo, tentou reduzir a linguagem à matemática e ele disse: o que passa disso é metafísica, é poesia, não é filosofia. Mas o fato é que lógica é puramente matemática. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal, percebe? Isso aqui é uma equação matemática. Ou então, a manga é amarela, a manga é doce, logo o amarelo é doce. E aí eu percebo um furo de lógica, percebe? Não é matemático, porque a manga da camisa, que é amarela, não é a mesma manga da fruta que é doce. Logo, o amarelo não é doce. E aí você só identifica, isso é um exemplo bobo, né? Mas a gente só identifica que isso é um furo lógico porque a gente conhece matemática. Então eu tive problemas e dificuldades maiores que tenho até hoje, matemática, geometria, física, mas nada a ver com as minhas dificuldades motoras e de fala. Você escreveu alguns livros. Na verdade eu mencionei 3, mas foram 5 livros. Algum deles teve algum impacto em sua vida? Qual deles foi o mais marcante para você? Todos esses livros que eu escrevi, nenhum deles, por incrível que pareça, nenhum deles foi uma imposição acadêmica, né? Eu escrevi todos eles porque eu quis escrever como um processo autoral. Então tem a Barca Melancólica, que é um livro de poesias, né? Poesias
adultos juvenis, tem a Porta dos Fundos da Igreja, tem os Florins de Santa Úrsula, tem a dissertação de mestrado e tem também a Escola do Cristianismo, né, que foi uma edição independente pelo Clube de Autores. Eu acho que a que mais me marcou, todos eles me marcaram, né? Todos eles saíram de dentro de mim e não de uma imposição acadêmica ou qualquer coisa assim. Mas o que mais me marcou, eu acho, foi a Porta dos Fundos da Igreja, aonde eu falo, segundo a minha ótica, um pouco da história da igreja na primeira parte, e na segunda parte, alguns espinhos e problemas enfrentados pela cristandade. Eu queria muito te agradecer por ter cedido o seu tempo, por ter cedido essa entrevista ao meu canal. E eu quero deixar aqui a você essa última oportunidade de você deixar aos nossos inscritos, aos que nos ouvem, aos nossos seguidores, uma mensagem final, tá bom? Fique com Deus, um grande beijo a todos que estão nos ouvindo. Eu deixarei aqui no link, na descrição desse vídeo, o link do canal do nosso querido amigo José Chadan, e junto também alguns links para vocês verem o site dele, baixarem ou comprarem os livros dele. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, a paz de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Tchau. O meu conselho final seria que vocês estudassem, vocês que estão me ouvindo, estudassem. Nunca parem de estudar. Nunca se sintam inibidos a estudar. Porque vejam só, se a Bíblia é a palavra de Deus que contém as respostas para as nossas perguntas e para a qual nós olhamos a fim de viver melhor, nós devemos fazer perguntas a ela. Porque se ela é a palavra de Deus, ela precisa responder às nossas perguntas atuais, os nossos anseios atuais. Ela precisa nos guiar. Se ela não aguenta, se ela não suporta as nossas perguntas, então eu me pergunto o que fazer com esse livro. Mas se ela é a palavra viva e poderosa de Deus, então façamos perguntas a ela. As nossas perguntas. Se eu tenho perguntas a respeito do armamento ou desarmamento, eu devo fazer a quem? A Deus e a Bíblia, que é a sua palavra. Se eu tenho perguntas a respeito da homoafetividade ou da transafetividade, a quem eu devo fazer? Eu devo fazer a Deus e a Bíblia, que é a sua palavra. Se eu tenho perguntas ou dúvidas sobre se devo votar num político da direita, da esquerda, de centro, num ambientalista, a quem fazer? A Deus e a Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre política? O que a Bíblia tem a dizer sobre ambientalismo, preservação da natureza, crise climática, aquecimento global, homoafetividade, transafetividade? Afinal de contas, eu devo perguntar tudo à Bíblia. E ela é a palavra viva de Deus. Então, não tenham medo, perguntem, porque ela não só aguentará o tranco das suas perguntas, como lhe dará respostas. Mas perguntem, acima de tudo, sem medo de ofender.
sem medo de ofender a doutrina da sua igreja, seja ela qual for, sem medo de ofender o pastor da sua igreja, seja ele qual for, porque o nosso pastor maior é Jesus, e sem medo de ofender a Deus, porque se você está perguntando, é porque você se importa em servi-lo melhor, e com certeza ele fica alegre e contente por isso. Muito obrigado, Bruno, obrigado a todos os ouvintes, e fiquem com Deus, fiquem na paz.